Começando mais uma análise interessante, relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês que as relações entre a Armênia e a Rússia estão se deteriorando cada dia que passa. Inclusive agora, a Armênia solicitou a retirada imediata das tropas de fronteira da Rússia do seu país. E também existe uma grande possibilidade de que a permanência da Armênia no bloco militar liderado pela Rússia pode estar chegando ao fim com esta aproximação da Armênia com o Ocidente. Tudo isso e muito mais nesse vídeo de análise, mas antes peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Então, a Armênia disse na última quarta-feira, 6 de março, que pediu formalmente, oficialmente, de forma imediata, a retirada de todas as tropas de fronteira da região oeste do seu país, da região mais na fronteira perto da Turquia. Ao abrigo dos acordos de 1992 assinado com a Armênia, a Rússia ela permitiu assim a entrada e a permanência de destacamentos de tropas de fronteira, tropas militares, inclusive também tropas de paz, nas fronteiras mais ao extremo da região oeste e também na porção leste do país da Armênia, na região sul do Cáucaso, incluindo também o aeroporto estratégico de Izvarnots, na região também ali de Yerevan, a capital da Armênia. Embora Moscou tenha sido historicamente um aliado próximo da Armênia, as relações entre as duas nações vão se deteriorando cada dia que passa, desde o ano passado. Inclusive, isso tem boas relações com alguns pontos importantes da história entre eles, dos últimos anos. Um dos primeiros pontos, é claro, é que essas forças de manutenção da paz da Rússia, principalmente na fronteira leste com a nação do Azerbaijão, incluindo aquela área conhecida como Nagorno-Karabakh, que possui grandes movimentos de conflitos separatistas na região. O Azerbaijão assumiu uma postura de controle sobre a região de Nagorno-Karabakh e a Rússia, segundo a Armênia, não fez nada para impedir isso, incluindo o Azerbaijão controlando áreas importantes e estratégicas ao leste da região da Armênia. Então, Baku, aquela capital do Azerbaijão, controla hoje alguns territórios de Nagorno-Karabakh, forçando cerca de 100 mil armênios de etnia armênia fugir dessa região de Karabakh para as fronteiras e para o interior da Armênia. Então, a sua maioria na região de Nagorno-Karabakh era de armênios. No entanto, a minoria, os azeres, pegaram em armas as suas forças apoiadas pelo governo de Baku, pelo governo do Azerbaijão, e avançou sobre essas regiões, empurrando forçadamente uma migração em massa de mais de 100 mil pessoas em Nagorno-Karabakh para as regiões da Armênia, para a região leste da Armênia. E o que a Rússia fez? Ela não fez nada, colocou alguns decretos solicitando apoio, mas nada para impedir este avanço do governo de Baku sobre os armênios ali na região de Nagorno-Karabakh. E é claro, por consequência, a Armênia perdeu o controle de alguns pontos importantes ao leste do país. Então, esta falta de posicionamento da Rússia na época e agora na atual relação bilateral entre as partes vem se deteriorando com o tempo, incluindo essa aproximação muito clara entre a Armênia e a União Europeia e os Estados Unidos. Então, os líderes, os funcionários diplomatas da União Europeia, desde o ano passado, fizeram uma pergunta do que poderia fazer para ajudar a Armênia sobre as suas questões territoriais e também retirar essas relações bilaterais com a Rússia, forçando essa aproximação estratégica com o Ocidente, incluindo o primeiro-ministro armênio Pashinyan
ele deixou claro que esses laços mais estreitos com o Ocidente é uma das intenções claras de seu governo, principalmente com Bruxelas. E quando ele falou Bruxelas, no ano passado, um alerta começou a soar na região do Cáucaso. Isso porque Bruxelas é sinônimo do quê? De OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. No entanto, ele quis acalmar esses ânimos e estava pondo, na verdade, uma análise mais de aproximação econômica com o Ocidente, com a União Europeia, e não necessariamente com o bloco militar. Até porque, se realmente ele adotasse essa postura, as questões com Vladimir Putin, com Moscou, ficariam ainda mais amarguradas e ele poderia ver questões separatistas muito mais próximas, não ali da fronteira leste, mas muito mais próxima ali em direção à capital Yerevan. De fato, houve uma declaração emitida recentemente por Macron, por Scholz, que é o chanceler alemão, que eles expressaram apoio para esse fortalecimento das relações entre União Europeia e a Armênia em todas as dimensões. Então isso deu a entender que não estava limitada essas intenções da União Europeia de se aproximar somente em questões econômicas e políticas, mas que também poderia ser questões militares. Então esse é um ponto bem importante em que levou as relações entre Rússia e Armênia se deteriorarem durante esses últimos anos. Outro ponto importante que eu destaco aqui, desses atritos com Moscou, veio da ajuda humanitária da Armênia para a Ucrânia, desde que a invasão da Ucrânia foi feita pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022. Inclusive o primeiro-ministro Pashinyan, ele surpreendeu a todos, inclusive os analistas mais ferrenhos sobre esse assunto, sobre essas ideias de aproximação entre União Europeia e Armênia. Ele disse que a Armênia não é aliada da Rússia na guerra na Ucrânia. Realmente, essa postura surpreendeu a todos e mostrou que a Armênia ela discorda dessa guerra e prefere mais essa aproximação em ajuda, em apoio aos ucranianos, do que se debruçar do apoio e também para esse apoio com Moscou. Então, ali, a medida que a Armênia tomou foi muito bem aceita pela União Europeia. Por isso que eles estão tentando trazer para o berço europeu essa nação que poderia ser uma nação amiga e uma nação estratégica do ponto de vista para frear os avanços da Rússia na região do Cáucaso. Então a Rússia ela reagiu imediatamente sobre esse pedido também da retirada das tropas russas lá do solo armênio, incluindo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Ele disse que ninguém comunicou diretamente Moscou sobre essas decisões de retirada das tropas de fronteira da Rússia pelos canais oficiais entre as partes. Inclusive, esta decisão da Armênia pode ser, sem dúvida alguma, o primeiro passo da saída oficial do país da Organização do Tratado de Segurança Coletiva liderada pela Rússia, como se fosse a OTAN do Oriente, né? A OTAN é um bloco militar robusto, agora com 32 nações ativas, e o Tratado de Segurança Coletiva liderada pela Rússia possui, por exemplo, a Bielorrússia, a Armênia, né? o Cazaquistão. Isso trouxe uma promessa também com base no artigo 5º da OTAN de que cada nação deve defender mutualmente, é claro, uma a outra, né? E ela é bem parecida com essa determinação do artigo 5º da OTAN, onde qualquer nação que faça parte do Tratado de Segurança Coletiva for atacada, todos os membros também devem atacar esses inimigos. E quando eu afirmo essa grande possibilidade da Armênia sair da organização do Tratado de Segurança Coletiva, isso se deve aos próprios sinais de que emitidos pela própria Armênia, incluindo
inclusive no ano passado, quando a própria Armênia ela suspendeu a sua participação na organização. Haveria uma cimeira no ano passado em que o primeiro-ministro Pashinyan ele praticamente boicotou essa participação da Armênia, oficializando uma aversão a esta presença da Armênia no bloco militar da Rússia e também nas negociações que colocam em xeque e que colocam estratégias de segurança na região do Cáucaso e também se preparando ali para uma contenção à primeira vista de um avanço da OTAN sobre as linhas de combate na Ucrânia. Então a Armênia ela viu que no que tange essa questão de proteção de fronteiras e estabilidade com o Azerbaijão, a Rússia ela não apoiou essa segurança coletiva na região do país, inclusive apoiou principalmente a transferência de armas para o Azerbaijão e trouxe muitas instabilidades e conflitos na região de Nagorno-Karabakh e que resultou no domínio total de Karabakh nas mãos dos azeres. Então a Armênia ela tem se distanciado, sem dúvida alguma, do seu aliado tradicional, a Rússia, nos últimos meses. No entanto, ao mesmo tempo que isso ocorre, ela se aproxima também do Ocidente com a União Europeia. Por exemplo, a aquisição de equipamento militar com a Rússia, ela era em torno de 96%, ela caiu para menos de 10%. Acreditem se quiser. Então isso significa que a Armênia ela está implementando uma política de diversificação que requer parceiros não só do Ocidente, como a União Europeia, mas também com a Ásia e outras direções diferentes para buscar melhorar e remodelar as suas forças armadas. Então são grandes mudanças que estão em curso, que estão em andamento neste momento, e a Armênia ela busca não somente diversificar a sua estrutura econômica, mas também a sua estrutura política, que, ao meu ver, é uma política de governo que Pashinyan adotou com base nesses pontos que eu coloquei, nesse avanço do Azerbaijão, nesse enfraquecimento do apoio da Rússia e também na guerra em curso na Ucrânia. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um vídeo que trata sobre essas questões no Cáucaso e também na geopolítica na Europa. Espero que tenham gostado. Peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, dê um curtir, compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.